A lição da escola sabatina deste trimestre está muito boa, né? Para variar, estudando aí o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E nesta semana, especificamente, nós estamos estudando sobre aquele verso tão importante, né? Que diz assim: ensina-nos a contar o tempo, né? Ensina-nos a aproveitar o tempo. Eu sou professor da escola sabatina já há muitos anos. Imagino que aqui também, neste grupo, tenhamos professores da escola sabatina, que é a maior escola do mundo, né? E é realmente um recurso que Deus nos concedeu para que nós tenhamos aí, mantenhamos a unidade da igreja, né? É muito importante isso. E eu achei muito boa também a lição dessa semana e, com base nela, eu decidi escolher a mensagem para esta manhã. E quero compartilhar com vocês a minha tela. Tem aqui uma apresentação. Depois eu posso até, quem sabe, enviar para a irmã o link, né, para que vocês possam depois rever, se for o caso, e usar esse material aqui à vontade, né, não tem nenhum copyright aqui, né. Eu faço e já deixo para quem quiser usar depois em pequeno grupo, ou uma pregação, enviar para alguém, fique bem à vontade. Eu intitulei de Vidas Desperdiçadas, mas na verdade quero que a gente aprenda por contraste, né, que nós possamos aproveitar bem a nossa vida, possamos fazer da nossa vida uma bênção, né? E quero começar contando uma história, a história de um pioneiro do Adventismo, não muito conhecido. Pouco se fala dele, mas realmente é uma história bem interessante. O Stephen Smith, ele com a família aceitou a mensagem adventista em 1850, 6 anos após o grande desapontamento, né, de 1844. Mas logo em seguida, infelizmente, ele começou a ter umas ideias estranhas. Se tornou um crítico dos líderes da igreja, de Ellen White. Que bom que não existe mais isso hoje em dia, né? E começou a atacar a liderança, destacar só coisas negativas. A gente sabe que onde há seres humanos sempre haverá problemas, e a igreja, embora seja o corpo de Cristo e tenha como cabeça o Cristo, ela é formada por seres humanos, os membros são seres humanos. E, repito, onde há seres humanos, sempre haverá limitações, dificuldades, problemas, e nós temos que ter maturidade para entender isso, enfrentar isso, sabendo que doutrinariamente a igreja, ela é bíblica, né? Mas, humanamente falando, ela tem suas limitações. E Stephen Smith não tinha maturidade para entender isso e tornou-se uma pessoa muito azeda. A Ellen White enviou uma advertência escrita para ele. Olha só o privilégio que ele recebeu, né? Ele recebeu uma carta da serva do Senhor, só que ele a ignorou. Ele jogou a carta no fundo de um baú e lá ficou por 28 anos. E a vida dele foi uma desgraça, né? Ele tornou a vida da família amarga, a esposa muito infeliz. Realmente foi uma vida bem desperdiçada, né? Em 1884, ele leu alguns artigos de Ellen White na revista Review and Herald. A esposa, muito sábia, deixava ali na sala, sobre a mesa, algumas revistas, né, adventistas, na esperança de que ele, em algum momento, lesse alguma delas. E, de fato, um dia ele pegou uma daquelas revistas e começou a ler alguns artigos. Se deparou com um de Ellen White e aquilo mexeu com ele. Em 1885, no ano seguinte, ou alguns meses depois, ele participou de algumas reuniões evangelísticas e, numa dessas reuniões, ele confessou publicamente os seus erros. Eu imagino os irmãos como ficaram assustados. Ali estava Stephen Smith numa reunião, ele que sempre criticava a igreja, sempre tinha palavras de reprovação, em algum momento pediu a palavra e todo mundo deve ter ficado preocupado. O que ele vai falar agora, né? O que vai vir aí? Mas, na verdade, naquele dia, ele pediu a palavra para confessar que tinha errado por muitos anos, que tinha tido uma vida realmente triste, miserável, porque rejeitara a voz de Deus, a convivência com os irmãos, enfim, antes tarde do que mais tarde, né? Quando ele voltou para casa, ele lembrou do quê? Daquela carta que estava no fundo de um baú.
ele abriu o baú, tirou ali de certas roupas, né, os panos, o que tinha ali dentro, lá de cima, e encontrou aquele envelope amarelado pelo tempo, né, quase 30 anos ali. Então ele abriu a carta e leu. E, para surpresa dele, a carta descrevia exatamente como ele seria, e foi, né? Como seria a vida dele se ele não voltasse para Deus. Incrível, né? E ali na carta, uma carta escrita por uma profetisa, estava escrito exatamente o que ele seria. E havia um apelo para que ele não fosse por esse caminho. Mas, infelizmente, ele rejeitou a voz de Deus e acabou se cumprindo na vida dele tudo que estava escrito ali, infelizmente. 28 anos jogados no lixo, 28 anos tendo uma vida triste, miserável. Ele voltou para Deus, sim, voltou, mas poderia ter sido bem diferente a história dele. E nesta manhã, eu quero refletir com vocês sobre algumas vidas, algumas histórias que poderiam ter sido bem diferentes se essas pessoas tivessem ouvido a voz de Deus. Eu começo com Salomão, o rei sábio que infelizmente se tornou tolo. E convido vocês a agora comigo abrirem a Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro Reis, capítulo 3. Nós vamos ler aqui alguns versos aqui para entender, para relembrar dessa história, que por sinal começa muito bem, né? Só que como nós não somos calvinistas, não cremos na predestinação, em uma vez salvo, salvo para sempre e coisas assim, nós entendemos que as pessoas têm livre arbítrio, têm liberdade para escolher o seu caminho. Deus valoriza muito a liberdade de escolha dos seres humanos ou dos seres que ele criou. Tanto é que o grande conflito está acontecendo neste momento, porque um ser criado por Deus perfeito, como todos são, ele se rebelou. Ele fez uma péssima escolha e usou muito mal o seu livre-arbítrio. Deus espera que nós livremente escolhamos o seu caminho, escolhamos a sua proposta para nós, para a nossa vida, né? E com Salomão não foi diferente, né? Em 1 Reis 3, começando no verso 5, diz assim, ó: Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse: Peça o que você quer, que eu lhe dê. Salomão respondeu. Olha só que carta branca, hein, que ele recebeu de Deus, né? Peça o que você quiser. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo, em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como agir. Teu servo está no meio de um povo, de teu povo, que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. E lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus... Olha aqui a condicional, né? Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Começou muito bem, de fato. Salomão pediu sabedoria. Salomão se viu como alguém limitado, muito jovem, sem experiência, sem a inteligência suficiente para ser um rei. Quando as pessoas começam com essa humildade, com esse reconhecimento de sua insuficiência, esse é um começo bom.
né? Porque a gente se torna dependente de Deus. E aí Deus o abençoou grandemente, porque ele era um vaso vazio, disposto a ser preenchido. E Deus o abençoou grandemente. Porém, nós vemos aqui de novo, né, a liberdade de escolha sendo mencionada. Se você fizer isto, a bênção continua com você. Infelizmente, a história não para aqui. Ela avança, os anos passam, e aí nós chegamos ao capítulo 11. Abra sua Bíblia lá um pouco, avance um pouquinho. 1 Reis, capítulo 11, versos 9 e 10. Vamos ler apenas 2 versos aqui, já bastam para nós entendermos o que vai acontecendo aqui. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos povos, ou melhor, a um dos seus servos. E foi o que aconteceu, infelizmente, né? Nós conhecemos a história. Salomão se envolveu em muitos relacionamentos conjugais, casava-se com filhas de outros reis, tentando ali também, como era o costume da época, né, unir os reinos, os impérios, e com isso ele acabou sendo levado à adoração de deuses estranhos, os deuses que suas esposas adoravam, acabou acendendo incenso para esses deuses, fazendo sacrifícios para esses deuses. O homem mais sábio do mundo tornou-se um grande tolo, porque se afastou da palavra de Deus, porque abandonou os caminhos de Deus. É uma história triste, né? Porque poderia ser tão diferente. Salomão, no fim da vida, ele volta para Deus. Sim, ele teve sua oportunidade de arrependimento e escreveu um livro com o título Eclesiastes, o livro do pregador. Como ele é diferente, né, de Provérbios, por exemplo, você vê que Eclesiastes é um livro azedo, é um livro de alguém que desperdiçou a vida e no fim dela é como se ele chamasse então seus leitores, os jovens, para conversar. E ele diz coisas como: olha, riqueza é vaidade. Prazeres temporais, passageiros, são vaidade. Tudo é vaidade. A palavra vaidade aí no hebraico é a palavra rebel, que tem mais o sentido de neblina, de uma neblina que se desfaz, que desvanece, que desaparece em pouco tempo. Assim são as coisas deste mundo, né? Passa tudo rápido, é como uma neblina mesmo. E aí Salomão começa a dizer isso: olha, vocês acham que o que traz alegria de verdade na vida é riqueza? São mulheres? São os prazeres? É o poder? Vejam, eu tive tudo isso e não fui feliz. Sem Deus eu não fui feliz. É tudo fumaça, é tudo neblina. Se Salomão, o homem mais poderoso, mais inteligente, rico, e com mais mulheres, né? Porque ele acumulou aí um harém de milhares de mulheres, afirma esse tipo de coisa, que tudo é vaidade, é algo para a gente pensar seriamente, né? Porque há muitas pessoas que pensam que ser feliz é ter uma conta bancária recheada, ser feliz é ser uma pessoa conhecida, um influenciador e tudo mais. Sem Deus, tudo isso é só vaidade. Inteligência abençoada por Deus é uma bênção, porque ela estará a serviço do Senhor. Uma pessoa que tenha posses e recursos a serviço de Deus será uma bênção. Nós temos na Bíblia Abraão, nós temos na Bíblia Jó, Nicodemos e outros, né, que tiveram recursos e abençoaram a igreja de Deus, o povo de Deus. Agora, quando você tem essas coisas sem Deus, você não tem nada. O pouco que você possa ter com Deus é muito, é tudo. Agora, o muito sem Deus realmente é nada. E Salomão escreve um livro bem azedo para dizer que essas coisas não trazem a verdadeira felicidade, né? Ouçamos esse rei, que infelizmente teve que aprender duramente com os erros que cometeu. O reino foi dividido depois, Israel, Judá entraram numa espiral de uma gangorra, né? Alguns reis bons, outros muito maus, e o povo tinha esses altos e baixos.
Era um reino que deveria ser luz do mundo. Deveria acontecer sempre o que aconteceu, por exemplo, com a rainha de Sabá. Ela viajou milhares de quilômetros da Etiópia até Jerusalém para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo lá. Que povo feliz, o que está acontecendo, que prosperidade é aquela? E graças a Deus, naquele momento, Salomão estava em comunhão com Deus. Era o auge, né, de seu reinado. E a rainha de Sabá volta para sua terra feliz, impressionada com tudo que ela ouviu e viu. E leva a mensagem de Deus para aquela região. Tanto é que alguns anos depois, nós vamos ver ali um eunuco, um alto oficial de Candace, né? Tempos depois, outra rainha, mas também da Etiópia, indo a Jerusalém com um rolo da Bíblia. Ele ouviu de quem essa mensagem? Ele conhecia o Deus de Israel como? Certamente a rainha de Sabá espalhou por lá, por seu reino, as verdades que aprendeu de Salomão. E, mais recentemente, nós sabemos da história, né? Alguns grupos, algumas tribos ali na África que guardavam o sábado, que tinham a mesma crença judaica. Por quê? Como entender esse fenômeno? Sim, certamente a rainha de Sabá foi uma grande missionária naquele tempo, e essa mensagem foi passando de geração em geração. Deus tinha um plano para Israel que era exatamente esse, que todos os povos do mundo pudessem chegar até Jerusalém, atraídos pelo fenômeno que estava acontecendo ali, pessoas felizes, prósperas, saudáveis, longevas, e assim pudessem ser todos os reinos do mundo influenciados e as pessoas terem a oportunidade de aceitar o Deus de Israel. Mas, infelizmente, Israel não correspondeu a esse chamado, a começar pelo seu rei, Salomão, né? A começar por Saul mesmo, né? Que, infelizmente, também se afastou de Deus e acabou, né, tendo um fim miserável. Depois, Davi, embora seja um homem de Deus, ele tenha cometido erros muito graves, que também afundaram a moral do reino. E Salomão, que era uma grande promessa, mas infelizmente desperdiçou boa parte de sua vida com bobagens, né? Temos outra história aqui, a de Sansão, o juiz mais forte e também o mais fraco. A história dele é bem conhecida, igualmente. Vamos a Juízes. Juízes, capítulo 13. Juízes, volte um pouco aí na sua Bíblia. Juízes capítulo 13, vamos ver aqui a história de outra pessoa que também começou bem. Na verdade, começou bem até antes de nascer, né? Já no ventre de sua mãe. Mas, infelizmente, a história não parou aqui no começo, né? Diz assim o texto, Juízes 13, de 1 a 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor, e aqui nós sabemos que é o próprio Jesus, né? As teofanias do Antigo Testamento. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Seria nazireu, portanto, dedicado ao Senhor. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Deus, eu peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Que pedido lindo, né? Que ele venha nos ensinar como educar esse menino. Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo, porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem.
que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada, e ele volta a repetir o ensino, né? E depois é dito aqui no relato que esse ser, ele sobe ao céu na fumaça do holocausto. A gente vê que, na verdade, era o próprio Deus aqui, né? Jesus pré-encarnado. Eu vejo tanta coisa bonita nessa história, eu vejo uma cumplicidade desse casal. Ela contou logo para o seu marido o que tinha acontecido, foi atrás dele para que ele pudesse também ter um encontro com aquele ser especial, e eles preocupados com a criação do menino. Como seria bom que os pais, né, também se preocupassem com a criação de seus filhos e perguntassem para Deus como educar esse meu filho para que ele possa ser uma bênção, né? Bem, os pais fizeram tudo o que eles puderam, fizeram o melhor que eles puderam. E esse texto também nos ensina que nós não devemos, como pais, nos cobrar demasiadamente quando um filho toma uma decisão que é fruto de sua liberdade de escolha. Chegará um momento que os filhos tomarão as próprias decisões e os pais não terão necessariamente culpa pelas escolhas erradas que esses filhos tomarem. Nós ensinamos os filhos no caminho que devem andar, né? Eles terão essa mensagem na mente deles por toda a vida, mas a escolha, quem faz, são eles. E Sansão fez as suas escolhas. Ele que deveria ser um grande líder, o libertador de Israel, um dos libertadores, né? Um juiz. Nós vemos o seguinte aqui no capítulo 14, de 1 a 4 agora. Sansão foi a Tímina, onde viu uma filha dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Ou seja, aqueles não convertidos, aquele povo pagão, aquele povo que sacrifica a deuses, aquele povo que até crianças sacrificam nos altares pagãos. Você não tinha uma moça para casar-se aqui na igreja? Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Teimoso, insistente. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aqui é um hebraísmo, né? Aquela coisa de que Deus muitas vezes é responsabilizado por aquilo que ele não impede, porque ele concede liberdade. Por exemplo, quando o texto diz que Deus endureceu o coração do faraó, logo depois é dito que o faraó endureceu o seu coração. Então, quer dizer, Deus não impediu que o faraó tomasse suas decisões, porque ele concede liberdade a todos. E aqui, já que Salomão, ou melhor, já que Sansão não queria seguir pelo caminho que Deus havia indicado à sua família, aos seus pais e a ele, então Deus vai agir de outra forma, mas Sansão vai sofrer no processo. E foi o que aconteceu, né? Nós vemos uma vida realmente desperdiçada. Sansão se envolve com essa mulher, já havia se envolvido com prostitutas, é preso, perde a força que vinha de Deus, era um dom de Deus, e lá no fim ele acaba se suicidando, né, na verdade, destruindo um templo filisteu, dedicado ao deus Dagon, deus serpente, e nisso ele também acaba morrendo debaixo das pedras daquele templo. Bem, o fato é que lá em Hebreus, no Novo Testamento, nós encontramos Sansão entre os heróis da fé de Deus. Nós vemos Sansão como alguém salvo. Isso nos faz pensar também sobre a questão do suicídio, né? Não devemos julgar as pessoas, só Deus conhece a vida de cada um, só Deus sabe das circunstâncias que envolveram aquela vida. Se nós não soubéssemos do relato de Sansão orando a Deus, arrependido no finalzinho de sua vida, talvez pensássemos que ele havia morrido perdido. Mas a história dele é diferente. Ele morreu salvo. Ele foi resgatado por Deus, mas desperdiçou toda uma vida. Poderia ter sido tão diferente a história dele. Poderia ter sido uma grande bênção durante muitos anos. Mas infelizmente não foi assim. Por quê? Porque ele fez escolhas equivocadas, seguiu por um caminho que não era aquele
que Deus lhe havia apresentado, uma vida desperdiçada. Irmãos, eu não quero ficar só falando agora de desperdício de vida, né? Eu quero avançar, já que eu dei 3 exemplos do Antigo Testamento de vidas desperdiçadas, ou melhor, 2, né? Salomão e Sansão. Eu quero agora falar de alguns exemplos de vidas que foram muito bem aproveitadas. E eu começo com o jovem e depois idoso Daniel. Uma vida com propósito. E eu convido vocês agora a abrirem a Bíblia em Daniel, capítulo 1. Também uma história linda e muito, muito conhecida. Não precisamos ficar muito tempo aqui mencionando algumas coisas sobre ele, né? Quantas séries, quantas pregações sobre esse homem incrível, né? Mas nada é por acaso, né? Veja só, o verso 8 diz assim, Daniel 1, 8. Daniel resolveu não se contaminar. Ele era um jovem decidido. E lá no Império Babilônico, no meio do pecado, da idolatria, longe da sua terra, digamos assim, longe da igreja, longe da família, ele poderia ter se revoltado com Deus, poderia ter, como alguns dizem hoje, chutado o pau da barraca, né? Chutado o balde e vivido uma vida de pecado. Mas ele não era assim. Ele não agiu assim. Ele decidiu não se contaminar. E no capítulo 6, verso 10, nós vemos um dos segredos, né, que não é segredo, na verdade, né, é revelado aqui, da vida espiritual de Daniel. Diz assim o texto: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do Senhor, seu Deus, como era de seu costume. Nunca é por acaso. Uma vida vitoriosa, uma vida consagrada, ela advém de uma experiência de comunhão com Deus. Aqui é dito que Daniel tinha o costume de, pelo menos 3 vezes ao dia, orar ao Senhor. Eu entendo que muitas outras vezes ele fazia isso, mas pelo menos nessas ocasiões ele tinha então o seu culto matinal, ele orava antes das refeições e à noite não encerrava seu dia sem buscar o Senhor. Então essa vida de comunhão foi o segredo, que não é segredo, da vitória de Daniel e de tantos outros personagens, né? Também seus amigos hebreus que foram fiéis na hora da provação, na hora da prova ali, quando todos se prostraram, quebrando o 2º mandamento da lei de Deus, aqueles jovens hebreus permaneceram em pé, sob risco de morte, mas não amaram, como diz a Bíblia, né? Não amaram mais a sua vida do que amaram a Deus e a sua palavra e os seus mandamentos. Então, Daniel, nós vemos assim uma vida de constância. Ele não tem momentos de queda, de mau testemunho. Claro que era uma pessoa imperfeita, como todos somos, né? Claro que ele era, em essência, em natureza, um pecador, mas nós não temos aqui relatos de ele cometendo atos pecaminosos e desonrando o nome de Deus. Pelo contrário, graças a essa vida coerente e de consagração, o rei do império mais poderoso da época se converteu. Nabucodonosor escreveu o capítulo 4 de Daniel, e ele louva o Deus de Daniel, o Deus de Israel. Por quê? Porque ele teve pessoas em seu reino que foram coerentes, que deram um bom testemunho. Então, a vida de Daniel, que foi um alto funcionário, ele honrou a Deus em sua profissão, no seu emprego, nos seus relacionamentos. Realmente é uma vida maravilhosa, digna de imitação. Tem até um hino, né, do hinário que diz: faze como Daniel, façamos como Daniel, vivamos como Daniel. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de coragem, de intrepidez, de estudo da palavra. Nós vemos aqui mais adiante nos capítulos 8, 9 ali, né, nós vemos ali no capítulo 9, Daniel estudando o livro de Jeremias. Portanto, ele não só orava, ele estudava a Bíblia. E assim, Daniel foi um grande exemplo de como os cristãos deveriam viver, uma vida consagrada a Deus. E claro que eu não poderia deixar de falar do nosso maior exemplo, né, que é o próprio Jesus Cristo, uma vida com foco. E eu quero convidá-los a ler comigo só um verso. Poderíamos ler aqui muitos e muitos, né? Os evangelhos todos, né, estão ali testemunhando de Jesus. Mas no capítulo 10 do livro de Atos, no verso 38,
está escrito o seguinte, 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Aí está. Se Deus estiver conosco, nós andaremos por toda parte, também fazendo bem, curando, pregando, ensinando, como Jesus fez. Seu ministério triplo, né? De cura, de ensino, de pregação. Nós devemos, como Jesus, ter um foco. Sempre, em tudo que Jesus fez, havia uma intencionalidade. Ele não desperdiçava tempo. Ele não perdia oportunidades. Nós devemos orar a Deus para que Ele também nos faça aproveitar as boas oportunidades que nos aparecem. Oportunidades de crescer intelectualmente, crescer espiritualmente, oportunidades missionárias, de pregar o Evangelho, de falar da palavra de Deus em tempo e fora de tempo. De não desperdiçar oportunidades que sejam uma bênção para nós e para as pessoas que passam por nosso caminho. Jesus é o nosso exemplo de uma vida com foco. Aí estão, vocês, eu, nós, né, podemos nos espelhar nos bons exemplos da palavra de Deus. Há muitos outros, evidentemente, fiquei apenas com 2 de cada lado, mas também podemos aprender e devemos aprender por contraste daquelas vidas que foram desperdiçadas, para que nós não repitamos, né, esses exemplos aí. Eu quero ler agora para vocês um pequeno poema que fala sobre o valor do tempo. Pensem bem nisso aqui. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais. Não é verdade? Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve um parto, um filho prematuro. Um mês. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor do minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião ou o trem. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de um milissegundo, pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo não espera por ninguém. Valorize cada momento de sua vida. Não desperdice o tempo. A vida é feita de tempo. Tem um texto de Ellen White que sempre que eu leio eu fico assim, eu reflito nisso, eu acho muito sério. Ela diz assim: haverá eterna perda por todo o conhecimento e capacidade não alcançados que poderíamos ter ganho. Veja, ela não está dizendo que a pessoa vai perder a salvação, necessariamente, mas diz que haverá eterna perda se nós desperdiçarmos o nosso tempo e as oportunidades que Deus nos dá. Por exemplo, se você não tivesse escolhido acordar cedinho hoje e vindo para esta sala, para esta reflexão, para este culto, você nunca mais teria a oportunidade de vir aqui, porque isso aqui logo daqui a pouco terá passado. Já será passado. Será uma gravação. Agora, a participação nesse momento, em oração, em reflexão, está acontecendo agora. Graças a Deus você escolheu estar aqui. Quando você perde, claro, de forma injustificada, porque há situações, enfim, mas quando você perde de forma injustificada uma escola sabatina, um culto, aquele momento nunca mais voltará. Foi aquele momento. Deus certamente tinha palavras especiais para você, tinha orientações para você, mas você escolheu não estar lá. Então, haverá eterna perda por todas as oportunidades, por todo o conhecimento que você não adquiriu, porque aquilo não volta mais. Você estará salvo na eternidade, você aprenderá muitas coisas, né? Mas se deixou para trás algumas dessas oportunidades, elas não voltam mais. E é bom a gente pensar seriamente nisto aqui, né? Que nós possamos ter foco na vida, aproveitar bem todas as oportunidades que Deus nos oferece, todos os momentos que são para o nosso crescimento, né? Estudar, aprender, bons relacionamentos, é isso que Deus espera de nós. E são essas coisas que nós levaremos para a vida eterna, porque só levaremos o caráter. E o caráter é formado por essas coisas, por esses momentos, por esses aprendizados. Só levaremos o caráter para o céu. Então, formemos um bom caráter, aproveitando cada momento que Deus nos oferece.
Eu quero citar aqui um exemplo de um ateu, um grande cientista ateu, viveu 76 anos contra todos os prognósticos, porque tinha uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica, né? Que é o Stephen Hawking. Embora fosse muito limitado fisicamente falando, ele ficou preso a essa cadeira de rodas durante a maior parte de sua vida. Ele não falava, ele se comunicava por meio de um computador, e chega um momento que não mexia mais nenhum músculo do corpo, só os olhos. E com os olhos ele se comunicava, ele piscava, no computador ali havia sensores que conseguiam interpretar esses gestos, né, que ele fazia com os olhos, essas indicações. E veja que interessante, mesmo assim, existem teoremas e hipóteses e ideias que ele desenvolveu e aprofundou, né? Teorema da singularidade. Existe uma radiação que leva o nome dele, radiação de Hawking. Ele estudou o paradoxo da informação, a inflação cósmica. Ele foi um grande divulgador científico. Escreveu alguns livros. Você pode se perguntar, mas como ele escrevia? Ele não podia usar as mãos? Sim, ele usava os olhos. Ele selecionava palavras no monitor do computador, formava frases, depois parágrafos, páginas e escreveu livros. Olha só que coisa. Se formos assim traçar uma trajetória da vida dele, inclusive existe um livro, né, que virou filme, que é A Teoria de Tudo. A primeira esposa dele escreveu a história da vida deles, né? Então, olha só a trajetória. Ele nasceu em 42, dia 8 de janeiro, em Oxford, na Inglaterra, exatamente 300 anos depois de Galileu. Se graduou como físico em Oxford e começou a pesquisar cosmologia, a teoria geral da relatividade em Cambridge. Foi diagnosticado com a doença, né, na década de 50, ELA, e pouco depois de seu 21º aniversário. Casou-se com a primeira esposa, Jane Wilde, e completou o doutorado com a tese Propriedades do Universo em Expansão. Teve 3 filhos com a Jane. Descobriu que buracos negros não são vácuos, cunhando a expressão radiação de Hawking. Publicou, na década de 70, ali, o primeiro livro acadêmico, A Estrutura em Grande Escala do Espaço-Tempo. Ficou preso de vez à cadeira de rodas também nos anos 70, assumiu como professor lucasiano de matemática em Cambridge, o cargo que foi ocupado antes dele por Isaac Newton, veja só, isso nos anos 80 ali. Depois perdeu a capacidade de falar, passou a usar uma máquina para verbalizar as coisas. Ele formava as palavras ali e o computador vocalizava, então ele tinha uma voz robótica, né, nesse tempo. Em 1990, por ali, um pouco antes, 89, 88, não lembro agora, eu li esse livro quando eu tinha 15 anos de idade. Ele publicou o primeiro livro, né, popular, assim, A Breve História do Tempo, mais de 10 milhões de cópias vendidas. Depois publicou Buracos Negros, Universos de Bebês e outros ensaios. Em 2000, se separaram, ele casou com a segunda esposa, a Elaine Mason, que, se não me engano, era a enfermeira dele. Publicou depois mais um livro, O Universo de uma Casca de Nós, também li, muito bom. Ganhou a Medalha Presidencial da Liberdade, maior condecoração civil dada pelo governo dos Estados Unidos. E, em 2018, escreveu o que eu acho que foi o último livro dele, Minha Breve História, uma biografia. Morreu 14 de março de 2018, aos 76 anos. Foi uma vida longa para quem tem uma doença como essa. Irmãos, eu fiquei triste na época, não só com a morte dele, obviamente, porque eu orei por ele muitas vezes. Esse cientista brilhante, que infelizmente negou a existência de Deus durante a maior parte de sua vida. Não sei como foram as circunstâncias de sua morte, espero que ele tenha tido a oportunidade de encontrar o Senhor, mas eu orei por ele. Fiquei triste, como fico triste quando qualquer vida se perde. As vidas são preciosas. Uma vida é única. Uma vida que se perde, não há outra igual. Mas eu fiquei triste também porque nas redes sociais eu vi algumas pessoas que se diziam cristãs falando coisas, por exemplo, mais um ateu que se foi, né? Esse aí está perdido. Coisas assim, sabe? De pessoas que parecem que não têm o amor de Deus no coração, embora se digam cristãs. E eu fiquei pensando, quanto será que essas pessoas produziram na vida? Será que esses que estão criticando já escreveram um livro? Será que esses que estão criticando já pesquisaram sobre as maravilhas do universo? Será que esses que estão criticando já
produziram artigos e contribuições para a ciência, para o avanço da ciência? Eu duvido muito. Então, em lugar de criticar e de fazer como esses fizeram, né, que nós possamos ser produtivos, né, estudar, escrever, usar as redes sociais para pregar o evangelho, não para ficar falando coisas contra outras pessoas, né, disseminando ódio e coisas parecidas, né. Então, muitas vezes, nós que deveríamos ser cabeça, né, como diz o texto inspirado, acabamos por ser cauda, e muitas vezes quem está à frente são pessoas que nem temem a Deus. Eles aproveitam muitas vezes mais a vida deles do que aqueles que dizem ter Deus e desperdiçam seu tempo. Então nós temos que ser diferentes, nós temos que ter essa motivação de aproveitar todo o tempo, aproveitar cada instante, né? Inclusive os chamados retalhos de tempo. Irmãos, eu sempre levo na minha mochila uns 2 livros, pelo menos, ali, e quando eu preciso tomar um ônibus e estou ali na fila do ônibus e não estou conversando com alguém pregando o evangelho, eu aproveito e pego meu livro e vou ler, na fila de um banco, numa viagem. Vocês não têm ideia de quanto é possível ler usando esses retalhos de tempo, né, para usar uma expressão de Ellen White. Quando eu vou para o trabalho, na casa publicadora, nós temos todos os dias o nosso culto lá, no auditório. Eu chego alguns minutos antes, levo meu filho para a escola, chego alguns minutos antes e fico lá lendo no auditório. Dá para ler uma página, 2, antes do culto começar. Vocês não imaginam quantos livros a gente consegue ler por ano, aproveitando esses retalhos de tempo. Vamos ter uma vida mais produtiva, aproveitar melhor nosso tempo. É isso que Deus espera de nós, né? Veja, se você soubesse que iria morrer em uma semana, o que você mudaria na sua vida? Pensa um pouco. Se você realmente pensou que deveria mudar isso ou aquilo, por que esperar para depois? Eu já conversei com muitas pessoas, né, à beira da morte, como pastor, já visitei pessoas e fiz a unção ali, essa cerimônia, né, para cura, mas que muitas vezes não vem, porque Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor para a pessoa, para todos. E ouvi muitas vezes de pessoas já bem idosas, ou que estão ali, né, já aguardando a morte chegar, reflexões profundas e pessoas percebendo assim que o mais importante na vida realmente não foram coisas, né? As coisas mais importantes da vida não são coisas, né? São pessoas, são relacionamentos. E essas pessoas já frequentemente falam de que o mais importante realmente era Deus, a família, a esposa, o esposo, os filhos. Por que esperar para o fim da vida, ou para que até que uma doença terminal nos acometa, para dedicar tempo àquilo que é mais importante? Por que não fazer isso agora, já? Neste momento? Por que não aprofundar nossa relação com Deus? Por que não melhorar nossos relacionamentos com os amigos, com a família, com o cônjuge, com os filhos? Não espere mais, né? Faça isso agora. É o que Deus espera de você, de mim, e é o que é melhor para nós, realmente, né? Então, pense assim, se eu tivesse que mudar alguma coisa antes de terminar a minha vida, por que não faço isso agora com o poder de Deus, com a ajuda dele? É interesse de Deus que nós façamos isso. Eu quero concluir essa reflexão lendo com vocês o meu verso preferido na Bíblia, que é Daniel capítulo 12, verso 3. Para mim, um verso muito especial, muito profundo, que diz o seguinte, Ezequiel 12, lá no finalzinho do livro de Daniel, 3. Diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas, sempre e eternamente. Sábio não é aquele que acumula conhecimento. Isso pode ser talvez inteligência, pode ser cultura. Sábio na Bíblia é aquele que sabe que essa vida não termina aqui. Inclusive, na carta de Tiago é dito: quem deseja ter sabedoria, peça a Deus, que dá àquele que pede com fé. Portanto, a sabedoria verdadeira vem de Deus. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor das estrelas do espaço sideral e vão viver para sempre, porque conduziram muitos à justiça. Quem é a justiça? Jesus, o Senhor Justiça Nossa. Então, a maior sabedoria que nós podemos manifestar é conhecer a Deus e levar o máximo de pessoas a esse Deus maravilhoso, é conduzir pessoas à justiça, a Jesus. Se nós fizermos isso na vida, estaremos aproveitando ao máximo a nossa existência.
não é verdade? Uma história para concluir. Em 1994, eu tive a alegria de ver esse jovenzinho aí, na época um jovenzinho, né? Eu também era jovenzinho, como vocês podem ver na foto. Eu dei estudos bíblicos para esse moço. Fiquei muito feliz de vê-lo ser batizado lá na Igreja Central de Criciúma, igreja que eu frequentei. Essa moça que está aí do lado da minha namorada, hoje a minha esposa, né? Essa moça aí também foi batizada. Minha esposa deu estudos bíblicos para ela. Não tem nada mais maravilhoso do que ver pessoas entregando a vida a Jesus. Infelizmente, esse moço, o William, meu grande amigo, ele acabou depois se afastando da igreja. Ele acabou se envolvendo de novo com as velhas amizades, enfim, esfriou na fé, como acontece com muitas pessoas, e deixou os caminhos de Deus. Um rapaz inteligente, ambicioso, dizia que ele queria prosperar na vida, queria ter uma boa casa, um bom carro, queria se casar, e, enfim, não tem nada de errado nisso, né? Mas quando você faz disso o foco, aí é complicado. Os anos passaram e, de fato, o William, ele prosperou, ele fez 2 faculdades, se formou em Direito, em Administração, ele criou uma empresa e prosperou, mesmo como ele queria e desejava. Um dia, um cliente vai até o escritório dele e faz uma pergunta interessante. Esse cliente era adventista, o William não sabia. William, você tem religião? O William ficou pensativo e disse, olha, eu já tive. Eu já fui adventista do 7º dia. Aí o cliente disse, William, eu sou adventista. Você quer ir à igreja esta semana, esse fim de semana, no sábado? Nós teremos ali um coral muito bonito, virá um pastor da associação, ele vai pregar, que tal? Vamos à igreja? O William deu aquela resposta assim meio evasiva, né? Que muita gente dá, né? Olha, se der eu vou, tá bem? Você já sabe que é quase um não, né? Mas sábado ele foi tocado pelo Espírito Santo e foi à igreja. Sentou lá no fundo, ele não queria se expor muito ali, queria logo já sair também, né? Não ser abordado por ninguém. Mas ele sentou lá no fundo e ficou ali assistindo a programação. No momento do culto, o pastor abriu a Bíblia e leu a história do jovem rico. E dali para frente o William só chorou durante o culto. Ele entendeu que era para ele, o jovem rico, que infelizmente amou mais as riquezas do que ao seu Deus. William saiu rapidamente antes de o culto terminar, foi para casa, entrou no quarto, fechou a porta, se ajoelhou na cabeceira da cama e disse, Senhor, se és tu falando comigo, me chamando de volta, eu quero que tu fales comigo de novo agora na Bíblia. Ele pegou a Bíblia, abriu aleatoriamente e, de novo, caiu ali no texto do jovem rico, no relato do jovem rico. Ele entendeu que era mesmo Deus o chamando. E então, pouco tempo depois, o William pediu o batismo. Aqui está o William já em 2009, né? Ele foi rebatizado e desde então ele tem sido um líder na Igreja Adventista de Criciúma, ancião aí da igreja, ajudou ativamente na construção do primeiro colégio adventista em Criciúma, tem sido uma bênção. Eu louvo a Deus porque esse meu amigo voltou para Jesus, mas ele poderia ter, convenhamos, né, poderia ter aproveitado bem melhor o tempo. Esses anos que ele ficou afastado de Deus, né, foram desperdiçados, mas que bom que ele está tendo tempo para aproveitar muito bem os seus dias, seus dons, seus talentos. Queridos irmãos, não sejamos como Stephen Smith, lembram? 28 anos ignorando os conselhos de Deus, as orientações que Deus lhe deu, inclusive uma carta específica de um profeta ele recebeu. Não sejamos como Stephen Smith. Aproveitemos bem o nosso tempo, aproveitemos bem as oportunidades. Não sejamos como Salomão. Deus lhe deu uma carta branca. Ele começou bem a sua carreira de rei, a sua carreira espiritual, mas acabou sendo envolvido pelo pecado, pelas influências. Não sejamos como Salomão. Permaneçamos firmes nos caminhos de Deus. Não sejamos como Sansão. Foi tão abençoado, era para ser um grande líder da igreja, mas por causa do pecado, fracassou. Desperdiçou toda uma vida. Não sejamos como ele. Sejamos sim como Daniel. Aproveitemos as oportunidades, e mesmo em circunstâncias difíceis, como foi o caso dele, ali como cativo em Babilônia, ele decidiu, resolveu firmemente em seu coração ser fiel a Deus. Sejamos uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Não podemos nem imaginar o efeito de uma vida consagrada a Deus, né?
Quem sabe reis se converterão, né? E pessoas influentes na sociedade se converterão graças ao nosso testemunho. Não sejamos especialmente como Jesus. Aproveitemos toda a oportunidade para fazer o bem, para pregar o evangelho, para levar pessoas aos pés de Cristo. Façamos o bem ensinando, pregando, aproveitando cada momento. Que a nossa vida não seja um desperdício. Pelo contrário, seja muito bem aproveitada. E a melhor forma de aproveitar a vida é andando com Deus. Eu quero terminar esta breve reflexão fazendo uma oração com vocês, pedindo que Deus nos ajude a não desperdiçar a vida. Pelo contrário, a aproveitá-la da melhor forma possível. E eu convido vocês a fechar os olhos mais uma vez agora. Querido Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos porque em Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, encontramos histórias boas, positivas, podemos imitar, podemos desejar fazer igual, e também histórias tristes que nos ensinam por contraste, para que nós não incorramos nos mesmos erros. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar bem a nossa vida, ajuda-nos a remir o tempo, como diz a carta aos Efésios, a aproveitar bem o tempo. E a melhor forma de aproveitar o nosso tempo, que neste mundo é bem curto, é andando contigo o tempo todo. Em oração, em comunhão, leitura da Bíblia, testemunhando, envolvidos na missão. Essa é a melhor forma de empregar nosso tempo. Que nós possamos ser sábios nesse sentido. E em breve, brilhar como as estrelas eternamente. Porque nós somos instrumentos de salvação e conduzimos muitos à justiça, que é Jesus Cristo. Continua, Pai, abençoando este grupo que se reúne às madrugadas para te buscar, que cada um aqui deseje cada dia mais a consagração, o preparo e se envolva na missão de levar a mensagem do advento a todas as pessoas nesta geração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.